Uma pesquisa aponta que o tratamento convencional do câncer de mama, com cirurgia, quimioterapia e radioterapia, conservando o seio, pode ser mais eficiente do que a retirada da mama. Uma notícia animadora para as vítimas dessa doença que, por ano, atinge 60 mil mulheres só no Brasil. Acompanhe agora na reportagem de Elaine Cortez e comente pelas redes sociais usando a hashtag HojeEmDia. Só este ano, quase 60 mil brasileiras vão receber o mesmo diagnóstico que um dia mudou completamente a vida de Sandra. De repente eu tive o laudo do médico e achei assim que meu mundo caiu, né? Então eu vi que eu estava condenada à morte, achei que já eu não tinha mais o que fazer. O tipo de câncer que mais adoece e mata as mulheres. Uma doença que abala primeiramente a autoestima. Mexe bastante, porque a primeira coisa que a gente pensa é que vai perder as mamas, que pode perder as mamas, né? Perder o cabelo, começar o sofrimento. E, na realidade, assusta, né? Assusta bastante. Mexe com a nossa identidade feminina, né? Uma das partes principais é a mama, né? Nos últimos anos, muito se discutiu sobre a mastectomia. A cirurgia de retirada da mama passou a ser vista por muitas mulheres como a opção mais segura para conter esse tipo de câncer. Em 2015, a atriz Angelina Jolie retirou as 2 mamas após um exame apontar que ela tinha grande potencial de desenvolver a doença. Apesar de ser considerada radical, a mastectomia é encarada pelas pacientes como alternativa em muitos consultórios. Quando podem escolher o tipo de tratamento, muitas mulheres optam pela retirada da mama, pensando também na questão estética, com a colocação de próteses de silicone. Que a grande pergunta é, será que se eu tirar minhas mamas, eu vou realmente ter uma melhor sobrevida do que aquelas mulheres que não tiraram suas mamas? Então, é uma decisão tomada em conjunto e a gente tem que respeitar o direito da paciente. A comunidade médica pesquisa há anos se a mastectomia é mesmo mais eficaz do que o tratamento conservador. Muitos estudos já mostravam que, em alguns casos, são opções equivalentes. E agora, uma outra pesquisa divulgada num congresso europeu sobre o câncer revelou novos resultados. Para mulheres com mais de 50 anos, sem risco de metástase, que é quando o câncer se espalha para outras partes do corpo, que ainda não fizeram quimioterapia e têm outros problemas de saúde ao mesmo tempo, conservar a mama em vez de fazer a retirada total pode significar, inclusive, maior chance de sobreviver à doença. A conclusão do maior estudo já feito até agora sobre o assunto indica que pacientes com este perfil tiveram um índice de sobrevida igual ou maior após 10 anos de tratamento em relação a mulheres que fizeram a mastectomia. Sandra poderia fazer parte desta estatística. Este ano, ela completa 1 década de nova vida depois da cirurgia que removeu um tumor da mama direita. A descoberta da doença aos 48 anos, com um quadro de hipertensão e diabetes, veio com 2 agravantes. O tumor já estava no estágio grave e dos 3 médicos que ela passou, 3 queriam fazer a mastectomia, retirada total da mama. Eu relutei. Eu tinha receio de tirar a mama toda, achava que não tinha necessidade, eu queria uma opinião mais sensata, mais exata. Aí eu tive a opinião do médico que eu poderia tirar um quadrante. E fiz a cirurgia, optei por essa cirurgia e estou aqui, né, viva faz 10 anos. Sandra optou pelo método convencional. Ela retirou uma parte da mama, fez 30 sessões de radioterapia e quase 5 anos de quimioterapia oral, com poucos efeitos colaterais e sem queda de cabelo. Eu fico feliz porque é uma coisa que eu acreditei e se concluiu, né? E de repente você não precisa se mutilar, ficar sem a sua mama, que é um sofrimento, é muito mais difícil.
Segundo a mastologista que acompanha as publicações científicas sobre o tema, não retirar a mama garante outros benefícios além do principal, que é a maior chance de sobrevivência. Entre eles, menor risco de morte com complicações cirúrgicas, menos chances de uma infecção e mais rapidez na recuperação. Mas isso não significa que a mastectomia seja uma má opção. Aliás, nem sempre o tratamento convencional e a mastectomia são alternativas que podem ser escolhidas pela paciente durante o tratamento. Para algumas mulheres, a decisão pela retirada total é a única chance de sobreviver à doença. Geralmente são daquelas mulheres em que apresentam grandes tumores em mamas pequenas. Por exemplo, se você tem um grão de ervilha numa mama pequena, dá para você preservar essa mama. Agora, se você tem uma laranja numa mama pequena, você vai ter que, geralmente, vai ter que fazer retirada da mama. A paciente que sofre de alguma doença autoimune e é resistente à radioterapia ou tem dificuldades de locomoção para receber as sessões corretamente, também deve ser submetida à retirada total da mama em muitos casos. Eu acho que isso é mais um fator para você discutir com a paciente e dar opções a ela de que ela pode fazer um tratamento conservador ou não. Você tem a obrigação de informar para o paciente o que teoricamente é melhor para ela. E os especialistas fazem outro alerta: o autoexame nas mamas, o acompanhamento médico e as mamografias regulares são escolhas que podem e devem ser feitas por todas as mulheres, porque o diagnóstico precoce pode ser determinante entre a vida e a morte. Eu acho que o mais importante são as mulheres fazerem os exames periodicamente, porque se eu tivesse feito os meus, eu não teria passado por todo esse sofrimento.